No estudo de voto Lula versus Bolsonaro, quem leva melhor? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora para você. Olá, eu sou Marcelo Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP, e hoje eu vou apresentar a pesquisa do início agora de setembro, onde nós realizamos o estudo de voto estimulado. Como é que é feito o voto estimulado? Se você está fazendo uma pesquisa face a face em campo, você entrega um disco, pega uma folha, imprime ali um disco realmente, divide o tamanho de pizza ali, cada pedacinho da pizza, mesma grafia. Eu falo muito sobre isso no meu livro. Você não entende nada de pesquisas eleitorais, tá lá na Amazon, fique à vontade para estudar um pouquinho mais sobre esse assunto que para mim é minha vida. Mas quando a gente faz aqui nessa sala, a gente faz a entrevista e pergunta em quem votaria e a gente dá os nomes ali. Cada hora a ordem dos nomes vai mudando, porque você tem que tomar cuidado para todos os nomes aparecerem de forma proporcional. E esse estudo agora de setembro nós fizemos um estudo direto, em quem o eleitor votaria se a eleição fosse entre Jair Bolsonaro e Lula. O que nós temos aqui? Nós tivemos aqui, nesse cenário aqui, nós tivemos Jair Bolsonaro com 42,2, Lula com 40,2, nenhum 14 e não sei 3,6. Aqui é o primeiro ponto para chamar atenção. Essa pesquisa foi realizada com 1.008 entrevistas, nós temos uma margem de erro de 3,1. Você pode falar assim, olha, talvez, pode ser que o Lula esteja com 43,3 ou que o Bolsonaro esteja ali com 39,1. Isso é verdade, tá? Que o Lula possa estar na frente. O que eu posso dizer para vocês, por experiência, a tendência é realmente que Bolsonaro esteja na frente, mesmo porque essa margem de erro pode ser colocada para cima de Jair Bolsonaro e para baixo também de Lula, né? Então a gente tem que olhar aqui o dado cru e isso mostra pra gente que Jair Bolsonaro, apesar, né, de hoje estar com dificuldade, se você não viu o vídeo passado ainda do voto espontâneo, onde o Lula realmente abriu uma diferença, a gente tem o ex-presidente incomunicável, está preso e não pode fazer comentário com ninguém, não pode aparecer em rede social, não pode aparecer na televisão. Com tudo isso, ele ainda lidera o voto. Tá? Então, assim, isso aqui eu falo sempre isso, venho mantendo isso. A resiliência que existe do presidente, do ex-presidente, é muito grande. Existe um eleitorado muito forte com ele. Eu vou fazer num próximo estudo, eu vou mostrar para vocês, porque a gente já vem fazendo sobre esses estudos aqui para a gente entender o tamanho do bolsonarismo. A gente vê alguns dados ali que me chamam a atenção, mas aqui eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender um pouquinho melhor. Em junho de 2025, tá, em julho, ele estava ali, em julho de 2025, o presidente estava atrás, tá? O ex-presidente estava atrás. Lula liderava com 39,5 contra 35,9 de Bolsonaro. De lá para cá, Bolsonaro veio crescendo de 35,9, em agosto passou para 37,6 e agora 42,2. Aqui chama atenção um detalhe, né? O Lula começou a ter muito espaço para falar na questão do tarifaço, de brigar ali, de falar de soberania, de repente tentar furar a bolha que ele tem, aquele eleitorado dele, mas a gente percebe que ele melhorou no voto e até deu uma aproximada ali no mês passado estava 37,6 a 28,4 para o Bolsonaro. O Bolsonaro cresceu ali 4 pontos e o Lula também cresceu, mas mesmo assim a gente percebe que o Bolsonaro, com tudo que está acontecendo, né, ele continua muito forte liderando. Quando a gente olha, uma questão que não muda é a questão das regiões. Bolsonaro vence em 4 regiões, só perde para o Nordeste. Aqui é uma questão assim, se você trabalha com Jair Bolsonaro, se você é estrategista do bolsonarismo, existe uma necessidade de conversar com o Nordeste. Tá? Então, assim, o que a gente percebe é uma dificuldade, melhorou ali, a gente percebe que em alguns estados nós tivemos ali candidatos ali, bolsonaristas, conservadores, crescendo ali nas eleições de 2024, mas falta muita base, falta muito vereador, falta muito líder. Tá? Então, talvez o foco nas redes sociais, você esteja falando com uma camada aqui em cima e não está conseguindo atingir o eleitor, que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente acaba conversando com esse eleitor, o eleitor médio. Então percebe-se que existe uma dificuldade de entrar ali. Jair Bolsonaro tem os seus votos muito maiores ali norte e o centro-oeste, já o Lula, o voto dele realmente é muito forte no nordeste.
Quando a gente olha aqui, é questão de microtarget, tá? Quando eu falo isso na página 10, o que vem a ser o microtarget? É quando a gente entende voto por perfil, homem, mulher, faixa etária. O que chama atenção aqui, e não muda, tá? O voto do Bolsonaro ali, os homens votam mais em Bolsonaro, as mulheres votam mais em Lula. As 3 primeiras faixas de idade, 16 a 24, 25 a 34, 35 a 44, votam mais em Bolsonaro. Tá? Mas quando a gente chega nas últimas 2 faixas, acima de 45 anos ali e depois acima de 60, os eleitores começam a votar mais em Lula. E a diferença ali, acima de 60 anos de Lula, é a maior diferença, fica em torno de 8 pontos ali. Aqui precisa ter um adendo aqui, porque a história, isso aqui é um retrato do momento, tá? Agora que a gente fez essa pesquisa, mas a gente tem que lembrar que se iniciou agora uma CPMI do INSS, que mexeu diretamente com o bolso dos aposentados, pessoal acima de 60 anos. A gente sabe tudo o que aconteceu, vai começar a aparecer muita coisa, a gente nunca sabe, isso aí não foi eu que criei, mas todo mundo sabe como começa uma CPMI, mas a gente não sabe onde chega, né? Aonde ela vai parar. E a gente teve de início ali 20 presos, tal. Quer dizer, isso pode vir a prejudicar muito o governo, e se tiver algum tipo de envolvimento com a imagem do presidente, isso pode prejudicar muito ele com essa faixa etária. Aqui uma diferença, se você viu o voto espontâneo ali, que foi a pesquisa passada que eu apresentei para vocês, a força de Lula na televisão é muito grande. Talvez a narrativa colocada ali realmente seja muito favorável ao presidente, porque as coisas não estão colando nele. Mas até quando isso? Né? Tem coisas que chega uma hora que fica difícil você segurar alguma percepção da população. Então a gente percebe que existe uma divisão muito grande assim de narrativa na TV, nas redes sociais, nos portais de notícia, realmente muda muito. O que a gente percebe, quanto mais o eleitor estuda, mais vota em Bolsonaro, e quanto menos o eleitor estuda, menos vota em Lula. A gente tem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no ensino fundamental, o eleitor de Lula, 51% desses eleitores votam em Lula, 33% em Bolsonaro. Tá? Então é uma diferença muito grande no ensino fundamental. Então a gente tem um voto mais idoso ali para o Lula, pessoal de menos estudo, mais no Nordeste. Então você tem que traçar e tentar entender, tá? Essa diferenciação para como é que eu atinjo essas pessoas. Quando a gente olha a questão de religião, chama muito a atenção a diferença gritante que existe entre os votos de Bolsonaro e Lula. 55,5% dos evangélicos votam em Bolsonaro contra 25% de Lula. Então esse é um eleitorado que vem fortalecendo, mas a gente percebe que nas outras religiões existe uma diferença muito grande. Por exemplo, eu sei que não fica em torno de 10% dos eleitores hoje, 10 a 12% de eleitores ateus e sem religião, mas a diferença de Lula é muito grande para Bolsonaro. Então, a maioria dos ateus e sem religião votam de largo assim para Lula. Quando a gente fala de índice de dependência governamental, que é um índice criado aqui pelo IBESP, onde a gente entende o quanto que as pessoas dependem do governo, quanto mais depende do governo, claro que existe ali uma tendência dessa pessoa ter menos renda, tá? Então é uma forma que a gente entendeu aqui para começar a entender um pouco melhor a renda das pessoas. Quando a gente pega as pessoas de baixo IDG, de baixo índice de desenvolvimento de dependência governamental, as pessoas votam muito mais em Bolsonaro, 51,5% contra 32,8%. Em compensação, você pega as pessoas, o alto IDG, os eleitores com alta dependência do governo, tá? Pessoas que não têm convênio, que dependem diretamente do SUS, da educação pública, e são de alguma forma dependentes do social, seja lá um BPC, seja lá um eleitor Bolsa Família, a diferença em favor do Lula é gritante, 57,1% para Lula contra 31,9%. Então, esse discurso são pessoas que estão, hoje, né, a gente percebe que são pessoas que têm dificuldade de viver no Brasil pelo custo do Brasil, que tem várias dificuldades aí que a gente pode falar, daí uns 2 vídeos aqui, mas esse eleitorado continua muito firme com esse presidente. Tá? Quando a gente olha quem votou no segundo turno em Jair Bolsonaro, 90,1% vota agora em Bolsonaro. Quando a gente vê o eleitor que votou no segundo turno em Lula, 83,9% vota em Lula, ou seja, caiu o pessoal. Esse é um cuidado que o presidente tem que ter. Me parece que os eleitores ali
deram uma descolada dele depois das eleições. Tá? Aqui a gente, como eu falei para vocês, a questão do hábito de consumo de mídia, é importantíssimo esse monitoramento. Você que é político, monitore isso. É importante você entender, quando a gente vai fazer estudo numa cidade, a gente entende como que as pessoas se informam sobre a cidade e sobre política. Por quê? Porque de repente você está fazendo, falando para pessoas, elas não estão sendo ouvidas. Você não está sendo ouvido porque você está falando no canal errado. Tá? Então, só para você ter uma ideia, essa informação está na página 17. Se você quiser nossa pesquisa, por favor, vem aqui no nosso QR Code aqui, você vai falar diretamente no WhatsApp daqui do IBESP, a gente manda para você em PDF essa pesquisa. Tá? Que eu venho falar um pouco sobre ela, porque depois você viu o meu vídeo e fala, pô, deixa eu ler aqui, eu entendi. E tem mais coisas, tá? De repente você tem uma outra visão que eu não tive, porque aqui eu sempre faço muito rápido aqui para não cansar você. Mas eu falei sobre a questão da televisão, tá? Na página 12 isso fica muito claro. Quem se informa pela TV, 32,6% vota em Jair Bolsonaro, votou nesse estudo, 52,9% votou em Lula. Tá? Então fica muito claro assim, é a única fonte de informação, o único hábito de consumo de mídia que o Lula vence e vence com larga vantagem. Tá? Isso aqui é um dado que é ruim para Bolsonaro, porque você percebe que ele tem dificuldade de entrar ali, me parece que todo mundo sabe disso, mas por outro lado é um perigo gigantesco para o presidente estar ali vinculado à tua imagem a um ramo só de consumo de mídia, a um ramo de distribuição de informação. Por que eu digo isso? Se amanhã acontecer alguma coisa, a gente sabe, se a gente voltar um pouco na história, a gente sabe que essa relação Lula com TV não era boa em 2016, 2017, 2018, não era nada boa. Então você achar que isso vai durar para sempre é um pouco, você ser um pouco otimista, né? Então hoje a dependência do presidente para o seu voto aqui está diretamente ligada à televisão. Está muito claro isso. Tá muito claro. Isso é um dado muito perigoso. Tá? Quando a gente vê a questão tem um dado que a gente chama de cristalização do voto, o que vem a ser isso? Quando você perguntando espontâneo quem você votaria, eu voto de lembrança, eu voto em Lula. Aí quando você fala, se os candidatos fossem Lula e Bolsonaro, a pessoa vai lá e cristaliza, confirma, não, eu voto no Lula. Quando a gente vê isso, a gente percebe que o eleitor bolsonarista está mais, o eleitor de Bolsonaro, porque aqui a gente vai dividir depois entre bolsonaristas e não bolsonaristas, mas o eleitor que votou no espontâneo, quando viu o nome do Bolsonaro, 100% foi lá e confirmou o nome dele. Já de Lula, cai um pouquinho, 99,3%. Tá? E aí a gente fez aqui também para entender a avaliação do governo. Como é que o eleitor que votou nesse estudo no Bolsonaro avalia o governo Lula e como o eleitor do Lula avalia o seu próprio governo, né? Então aqui o eleitor de Jair Bolsonaro, 1,9% aprova o governo do presidente Lula. Em compensação, 1,1% dos eleitores que votaram nesse estudo no Lula reprovam o governo Lula. Tá? Então esse é um dado importante. A gente tem aqui uma camada de nenhum, que não quis votar em nenhum, e aí a maioria hoje reprova o governo. Então esse é um detalhe importante. Olha, eu não quero nenhum desses dois, mas esse eleitor ele tem tendência para ir para que lado? A gente percebe aqui hoje ele está reprovando mais o governo. Já o eleitor que não sabe, não quis responder, ele está aprovando um pouco mais o governo. Aqui a gente fez aqui um perfil, tá? Isso aqui eu quero chamar a atenção e ler com calma com vocês, está a partir da página 21. Eu vou explicar para vocês que entendam como que a gente entende o perfil do eleitor. Tá? Eu preciso colocar isso em índices para eu poder comparar um eleitor com o outro. Então a primeira comparação que a gente faz é na razão do fator razão entre sexos. O que vem a ser isso? Acima do índice 1 é que o lugar, a cidade, estado ou país é mais masculino. Tá? Abaixo de 1 é mais feminino. Qual que é o eleitor médio brasileiro? Qual que é o índice? Né? Qual que é a razão entre sexos desse eleitor médio brasileiro? É 0,9. A gente tem aqui no Brasil cerca de 53% de mulheres e 47% de homens. Então, de 0,9, abaixo de um pouquinho mais feminino. Como é que é o eleitor do Bolsonaro? 1,1. Ou seja, ele é mais masculino que a média do eleitor. Então aqui já fica claro que Bolsonaro precisa conversar mais com mulheres. Né? De que forma? Não sei, isso já é um trabalho para o pessoal de comunicação. Em compensação, Lula, razão entre sexos dos eleitores de Lula é 0,8, ou seja, o eleitor de Lula é mais feminino do que a média dos eleitores. Então também mostra a necessidade do Lula de repente falar um pouquinho mais com os homens.
Quando a gente fala de idade média dos eleitores brasileiros, se eu te perguntar qual é a idade média do eleitor brasileiro, você sabe? Pois é, toda vez que a gente faz uma pesquisa numa cidade, a gente entende isso, tá? A gente entende qual é a idade média do eleitor, razão entre sexo, por quê? Prefeito, você precisa conversar mais com o pessoal da terceira idade e tal, a gente vai mostrando isso na pesquisa. Claro que depois vem a mão mágica da comunicação junto com a equipe do prefeito, que é para acertar isso. Mas isso não serve só para prefeito, vereador, deputado, senadores, para todo mundo, governadores, tá? A idade média do eleitor brasileiro é de 45,1 ano, tá? 45,1 anos, né? Porque é 45 anos. Qual que é a idade média do eleitor de Bolsonaro, que a gente detectou nessa pesquisa? É de 44,2. O eleitor de Bolsonaro está um pouquinho abaixo aqui da idade média. E o eleitor do Lula, 47,2, está bem acima já dos eleitores médios. Então mostra a necessidade de Bolsonaro falar com as pessoas um pouquinho mais velhas. A gente viu ali que o Lula ganha nas faixas etárias maiores, como mostra também a necessidade do Lula falar um pouquinho com os mais jovens. E grau de escolaridade? O grau de escolaridade, a gente transformou isso aqui também em índice, onde 0 é analfabeto e 10 grau de instrução completo, tá? Então a gente colocou isso aqui de 0 a 10, que é para a gente conseguir fazer essa conta para poder ter um fator de comparação aqui. Então qual que é a média, o grau de instrução médio do eleitor brasileiro? 3,9. Então ele é abaixo da média, tá? Então a gente pega o nosso eleitor brasileiro, o nosso país assim, a gente falta realmente muita instrução, muita formação acadêmica, a gente tem, o Brasil realmente é um país que merece muito mais, né? Mas não depende só isso, não depende de Estado, tá? Eu estou estudando de novo, mais uma vez, estou fazendo mais um curso, então assim, tem gente que quer estudar, quer progredir, tem gente que não, e me parece que isso vem aumentando de um tempo para cá, tá? Então, a média, o grau de instrução médio do brasileiro é 3,9. Qual que é o grau de instrução médio dos eleitores de Bolsonaro? 3,7, ainda fica um pouquinho abaixo, perceba isso. Agora, e qual é o grau de instrução médio dos eleitores de Lula? 3,4. É abaixo ainda, tá? Então a gente pega, chama atenção esse dado, né? Os eleitores não tem nada assim que chame atenção, fala, nossa, o eleitor é muito mais estudado. Apenas aqui o eleitor que hoje vota em nenhum é o eleitor, ele tem um grau de instrução acima da média, que é o do eleitor brasileiro, que é de 3,9 e tem de 4,2. Aqui me parece aquele eleitor, não, eu estudei mais, eu sei mais, eu não quero me envolver com esses candidatos. Mas política é envolvimento. Ou você entra na política ou dá um jeito de participar e resolver. Você ficar isento ali não é bom nem para você nem para o país. A mesma coisa a gente colocou em índice aqui, o grau de religiosidade. Aí você fala, Marcelo, esse dado oficial no TSE? Não, não tem esse dado oficial. Então o que nós fazemos aqui? Na nossa pesquisa nós entendemos quais são as religiões e depois a gente coloca ali, faz o grau de religiosidade para tentar entender e comparar. Tá? Então o grau de religiosidade do brasileiro, onde 0 é ateu e 10 muito religioso, é 7,7, está acima. Então o brasileiro é uma pessoa pelo menos no que se diz mais religiosa. Isso não quer dizer que a pessoa tenha mais moral e ética, apenas tem mais religião. Tá? O eleitor de Bolsonaro, 8,1, acima dos 7,7 da média dos eleitores brasileiros, e os eleitores de Lula, 7,4. Como eu falei um pouquinho atrás, a gente tem o eleitor de Lula, tem muito eleitor que não tem religião ou é ateu, então isso pesa na hora da gente fazer o índice aqui. Aí a gente também tem a nossa conta aqui que a gente transformou em índice a questão da dependência governamental, né? Quanto mais, onde 0 não é dependente do Estado e 10 muito dependente do Estado. Qual que é o grau de dependência do eleitor brasileiro? É de 4,1, tá? O eleitor de Bolsonaro 3,5, o eleitor do Bolsonaro é menos dependente do Estado, e o eleitor de Lula 4,8, ele é mais do que a média dos eleitores brasileiros, ou seja, ele é bem dependente do Estado. A gente perguntou, depois, quando a pessoa votava ali em Bolsonaro, a gente perguntava assim, você votou agora nesse estudo no Bolsonaro porque você é bolsonarista ou por falta de opção? Tá? Se o eleitor votou, o entrevistado votou em Lula, a gente perguntava também, você votou em Lula porque você é lulista ou por falta de opção? Tá? Então, esse estudo está na página 27 para vocês verem. 44,2% de quem votou em Jair Bolsonaro, a gente lembra lá que ele teve 42,2%, tá? Então 44,2% dos 42,2% disse eu voto em Bolsonaro porque eu sou bolsonarista, tá?
41,8% dos 42,2% que votou no Bolsonaro votou por falta de opção. E 14,5% votou no Bolsonaro e depois fala, não sei porque eu votei nele. Tá? O Lula teve 40,2%, né? A gente viu lá logo no comecinho da pesquisa. Quem votou no Lula, 47,4% se diz lulista. Tá? Então eu votei no Lula porque eu sou lulista. 38,6% diz que votou no Lula porque não tinha outra opção. E 14% votou em Lula porque disse que não sabia e não queria, não tinha por que dizer porque votou, se não tinha um motivo específico. Primeira coisa que deixar claro aqui, tá? Quando a gente coloca, a gente entende 40,2% que o Lula teve, vezes 47,4% que fala que é lulista, a gente chega em 19%. Ou seja, no nosso estudo mostra que 19% dos eleitores brasileiros são lulistas, declaradamente lulistas, não tiveram vergonha de dizer isso. Quando a gente pega os 42,2% que votaram em Bolsonaro e aplica os 44,2% que se dizem bolsonaristas, nós temos aí 18,6% dos eleitores brasileiros se declaram como bolsonaristas. Então perceba que existe aqui uma massa, se a gente somar uma com outra, a gente está falando de praticamente 40% dos eleitores, eles têm ali, eu sou bolsonarista ou eu sou lulista. Tá? A gente está falando de praticamente 40%. Aí você fala assim, mas a gente tem os outros 60% que pode escolher outro caminho. É mesmo? Ou a gente vai ter muita gente que vai ali se abster, vai ter muita gente que simplesmente vai anular o seu voto, e a gente tem um histórico aí batendo alto, 20 e poucos por cento, opa, já caiu um pouquinho, né? Então vai caindo, e aí você tem ali uma pulverização de nomes para dividir esse pouquinho que sobra. Tá? Então, quando as pessoas falam, não, precisa aparecer um outro candidato, tá bom, esse é um desejo, mas a gente precisa combinar com os praticamente 19% de bolsonaristas e 19% de lulistas. Tá? O maior número, o maior percentual que a gente tem de bolsonaristas está na região sul e o maior percentual de lulistas, claro, está na região nordeste. Isso aqui não muda. Quando a gente olha aqui, a gente percebe uns detalhes importantes aqui. Quando a gente olha a questão do eleitor bolsonarista, quanto mais aumenta a idade, mais as pessoas se declaram bolsonarista, tá? Então isso aqui é um dado que é interessante, isso muda um pouquinho. O que a gente pega hoje que chama atenção é que 38,1% dos eleitores de 16 a 24 anos que votaram no Bolsonaro, tá? Eleitor, 16 a 24 anos que votou no Bolsonaro, quando a gente perguntou se votou porque era bolsonarista ou porque não tinha outra opção, 38,1% disse não, voto em Bolsonaro porque eu sou bolsonarista. Tá? E aqui tem um dado interessante. Dos 40,2% que votaram ali no Lula, a gente tem ali o pessoal de 16 a 24 anos, que a gente chama hoje de jovens, né? Desses jovens, 15% apenas, tá? Menos da metade, dos jovens que votam em Bolsonaro se declaram bolsonaristas, esses 15% se declaram lulistas. Então aqui, se a gente prestar atenção nesse dado, a gente tem que começar a notar que os jovens de hoje me parecem que estão muito mais próximos de Bolsonaro do que próximos de Lula. Tá? Então a gente tem essa necessidade de prestar atenção nesse caminho. Aqui a gente vai entender o perfil, eu vou comparar bolsonaristas diretamente com lulistas, tá? Da mesma forma que eu comparei para vocês razão entre sexos, faixa etária, eu quero comparar aqui apenas bolsonaristas e lulistas para a gente entender o perfil dessas pessoas que se colocam de forma convicta em um candidato ou outro, tá? Vocês lembram que a razão entre sexo do eleitor médio brasileiro é 0,9, ou seja, é mais feminino, né? Quando a gente pega o eleitor bolsonarista é 1,1, quando a gente pega o eleitor lulista é 0,7. Então, o que acontece? O eleitor lulista ele é muito feminino. O eleitor bolsonarista é um pouco mais masculino. Tá? Quando a gente fala de idade média, vocês lembram, claro, eu acabei de falar, a idade média do eleitor brasileiro é de 45,1 anos. Quanto que é a idade média do eleitor que fala que é bolsonarista? 48,3 anos. E o eleitor lulista, 50,6 anos. Tá? Então o eleitor lulista, volta aqui de novo, o eleitor mais velho, e a gente tem aí esse risco agora na questão da CPMI, a gente não sabe até onde vai chegar isso. Quando a gente fala de grau de escolaridade,
Vocês lembram também, o grau de escolaridade médio dos eleitores brasileiros é de 3,9. Quando a gente pega o eleitor bolsonarista é 3,7, um pouquinho abaixo da média, e o eleitor lulista 2,9, com um grau de instrução bem abaixo. Quando a gente pega por religião, o eleitor do Bolsonaro aqui, bolsonaristas, onde 0 é ateu e 10 muito religioso, o grau de religiosidade é 8,3, conta 7,6 do eleitor lulista. Quando a gente fala de dependência governamental, tá? O eleitor bolsonarista, onde 0 é não dependente e 10 muito dependente, é 3,6 o eleitor do Bolsonaro. Já o eleitor lulista, 5,4, um eleitor muito dependente. Aqui também tem esse outro ponto, né? Porque a gente percebe em pesquisa, tá, muita reclamação de corte de benefício, de corte de Bolsa Família, de outras coisas, né? Isso pode refletir agora? Talvez não, porque você percebe que isso são nas entrevistas que a gente vai fazendo, vai aparecendo em cidades aqui, tal. Claro que isso, quando chega no momento de eleição, isso aparece demais, começa aqueles vídeos, claro, né, mostrando, olha, eu perdi meu benefício, tenho problema, tal. E isso pode trazer algum mal aí para a campanha de Lula, para a reeleição, né? Se ele realmente sair para a reeleição, a gente pode ter esse problema, tá? Então, essa pesquisa que a gente realizou novamente em parceria com a BRCal, se você tem interesse em algum serviço de telefonia, de cobrança, seja lá o que for, pode vir aqui no QR Code deles, vocês podem baixar e conversar diretamente lá no zap deles e entrar em contato. É uma empresa que a gente só está com a gente porque a gente tem orgulho de ser uma empresa independente que preza pela credibilidade. E a gente tem também a questão aqui do nosso, se você quiser vir aqui no nosso zap, você pode entrar ali e pedir a pesquisa em PDF, faço questão de mandar para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.